rendemos aos teus pés, consagrando todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Mais uma vez a paz do Senhor, meus irmãos. Convidar aqui o presbítero Ronaldo para estar entoando louvores ao Senhor e depois nós já vamos então prosseguir com a nossa meditação de todas as terças-feiras na palavra do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar o nosso hino 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus. Mais um. Tira a colher a oferta. Agora esse momento. Vamos louvar com o hino 193, a alma batida. Orar? Então vamos colocar de pé, orar a Deus para recolher a oferta, para Deus abençoar as nossas vidas e receber a nossa adoração. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai. Abençoa Teus filhos que vão contribuir, Pai, neste momento, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai querido, receba a nossa adoração, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço por tudo. Amém, Jesus. 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica,
e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Que bom, né? Cantar para a nossa própria alma. Isso aí é uma forma muito bíblica até, inclusive, né? O salmista, muitas vezes, ele cantou para a sua própria alma. Ele dizia, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Acho que se tem uma coisa que a gente devia saber é falar sozinho. Falar sozinho não é coisa de louco. Não. Conversar com a alma é coisa de gente são. É verdade. A gente tem que saber conversar conosco mesmo. Claro que parece coisa de louco, mas não é. O salmista, ele orou para a própria, alma dele. Muito bem, meus queridos. Olha, eu honestamente estou muito animado. Eu sei que nós temos um número pequeno, mas eu hoje passei um dia muito saudável, muito abençoado. Eu estava meditando novamente no prosseguimento aí do nosso estudo, né? E vi algumas coisas muito interessantes, muito boas, que eu quero passar para os irmãos. Então, eu quero pedir mais uma vez que a gente fique em pé e tome as escrituras em Hebreus capítulo 10, né? Hebreus capítulo 10, e eu vou ler junto com os irmãos, né, o texto que nós temos, que
É um pouco longo, mas esse é um dos capítulos, eu diria, mais importante para estudo. Hebreus 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Né? Quando ele está falando aqui a lei, ele está falando da antiga aliança. Ela trazia, então, uma sombra, como nós já falamos, sombra que é vislumbre. Né? Então, a ideia de que ela vislumbrava apenas as coisas boas, as boas coisas da nova aliança, e não a realidade. Né? Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido. É uma pergunta. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro, de bode, tire os pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade. Primeiro ele disse: sacrifício e oferta, sacrifício, ofertas e holocaustos. Melhor, repito. Primeiro ele disse, versículo 8, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, a antiga aliança, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover o pecado. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, muito importante esse portanto aqui, depois vou dizer. Irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivar
ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir com a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais que quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos que aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muitas lutas e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações, e outras ocasiões fizeram solidário com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiver feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos e são destruídos, mas dos que crê e são salvos. Tome assento, querido, querida, em Cristo Jesus. Eu disse aqui, vou repetir, que bom te ver, Saulo. Bem-vindo a essa casa sempre, viu? Eu vou repetir que eu estou muito animado com esse texto, mas muito mesmo, irmãos, muito animado, porque esse texto aqui toca profundamente meu coração. Por quê? Bom, primeiro de tudo, que nós temos aqui, nesse capítulo, o que representa a mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então, vejam só a importância. Esse capítulo explica por que existe Velho e Novo Testamento. Então, ele é muito importante. Tem gente que não entende, né? Acha assim, o Velho não vale mais. Não é assim. Ele é uma sombra. E aqui diz que ele é uma sombra, né? E aí, nós até extraímos uma realidade disso, e que nós estudamos já aqui, sobre a questão de sombras e realidade. É um argumento que ele está usando, que é chamado platonismo. Esse argumento é um argumento filosófico. Ele está usando um argumento de pensamento, sombra, um argumento que ele está idealizando de um grande filósofo chamado Platão. É isso mesmo. Porque esse escrito aqui é extremamente grego, e esse autor ele tem uma noção cultural grega. Então ele está dizendo assim, a lei era uma sombra. Eu disse aqui que o Eugene Peterson até coloca aqui na versão dele, eu estou com a versão dele no meu aplicativo também, aberto aqui, né? Ele fala de vislumbre, né? Então a lei era uma sombra, era um vislumbre. Esse sistema mosaico, então, era chamado de lei, essa antiga aliança. Os procedimentos levíticos
Trazer um cordeirinho era a sombra de Jesus. O jeito que estava posto todas as peças dentro do santuário dava uma cruz perfeita. Ela estava... São 7 peças que eram colocadas, e todas numa disposição de uma cruz. Era sombra. Não tinha chegado à realidade. A pia, onde eles se lavavam, os sacerdotes entravam. O que ela representava? Tanto é que o sentido de pia, por exemplo, piedade, é purificar. O piedoso, o ímpio, é o que é sem pia, ímpio, pio, sem pia, contrário, é ímpio, é o sujo. A impiedade é aquelas pessoas que... Agora, nós éramos assim, nós passamos por esse processo de purificação. Então, o que nós temos? Então, aqui uma sombra. Então, Jesus era uma realidade pela sombra. Olha como o versículo 5, ele dá uma guinada, uma direcionada. Ele diz assim: por isso, quando Cristo veio... Jesus não foi lá dentro, nós sabemos que ele é sacerdote, mas ele não foi lá, não entrou nenhuma vez no Santo do Santo aqui. Ele disse assim, sacrifício e oferta não quiseste. O que Jesus tinha que ir lá? Não, aquilo era uma sombra do corpo dele. Diz assim, mas um corpo me preparaste. Vocês estão lendo isso? No versículo 5. Um corpo me preparaste. Ou seja, eu vim aqui, ele está dizendo, para fazer a tua vontade. Eu vim aqui para trazer um sacrifício novo, não mais aquele dos animais. Olha o versículo 6 aí. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradas. Então disse, no versículo 7, aqui estou. Então ele é a realidade, ele se apresenta como realidade. Vamos entender isso, meus irmãos, que Jesus ele vem e se apresenta como realidade. E agora? O que Jesus está fazendo agora? Depois que ele apresentou, depois que ele se ofereceu, o versículo 11 responde. Note bem. Vamos lá. Mas o versículo 12 é bem direto. O que Jesus veio fazer então? Ele veio fazer a obra da redenção. Ele veio pagar o preço, que aquilo que era no Velho Testamento não resolvia. Então ele veio trazer o seu corpo para resolver o problema do pecado. Então diz aí o versículo 8, vamos continuar. Ele diz, sacrifício e oferta, holocaustos e oferta pelo pecado não quiseste, nem dele te agradaste, os quais era feito conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. O que é esse vim para fazer a tua vontade? É a obra que Jesus Cristo veio fazer. A obra que Jesus veio fazer era a vontade do Pai. Tanto é que, quando ele termina na cruz, o que ele diz? Está consumado. Terminou, não precisa mais sacrifício. Qual é o grande problema? As pessoas não param para compreender a obra de Cristo. Então pensam em Cristo assim, ele foi um grande homem, ele foi um profeta. Não é isso que Jesus quer que entenda dele. Ele foi exatamente o que a Bíblia diz que ele foi, que o Pai disse que ele foi, o Cordeiro de Deus. Ele foi a oferta pelo teu pecado, pelo meu pecado.
Então vamos ler de novo o versículo 9. Ele diz assim, olha, no versículo 9: aqui estou, vim fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, quer dizer, ele não foi lá, entrou dentro do templo, dentro do santuário, não, ele cancelou aquilo. Acabou, aquilo não precisa mais. Cancela o primeiro. O que é o cancela o primeiro? Acabou essa aliança. Agora tem uma nova aliança. Daqui a pouco nós vamos falar de novo sobre isso. Então, pelo cumprimento dessa vontade, versículo 10, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Olha, irmão, se eu fosse vocês, eu grifava esse versículo 10 aí. Eu vou repetir. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus. Isso aqui é você acreditar no sangue de Jesus. Você acredita que ele morreu por você? Então, todo dia você é santificado. Você lembra que ele morreu pelos seus pecados? Então, todo dia você é santificado pelo sangue de Jesus, oferecido de uma vez por todas. Porque se eu pecar agora, eu teria que purificar meu pecado. Quer dizer, se eu sujar minha roupa, eu tenho que lavar. E quem é que não peca aqui todo dia? Eu peco. A Bíblia diz que é mentiroso quem diz que não peca. Mas por que então você precisa lembrar desse sacrifício todo dia? Porque você chega todo dia diante do Senhor. Mas daqui a pouco eu vou entrar nessa questão, porque é o portanto do versículo 19 que nós vamos entrar nessa questão. Então diz o versículo 11: dia após dia, todo sacerdote dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca pode remover o pecado. Quer dizer, todo dia o sacerdote trabalhava no altar, todo dia, oferecendo sacrifício todo dia. 365 dias no ano, 365 dias ele tinha que entrar. Olha a mão de obra. Não tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui diz que todo dia, e ano após ano. Imagine quantos anos eles ficaram oferecendo sacrifício. Quantos animais. E não era animalzinho de um só, não, era de todo o povo, e era uma pleiade, quer dizer, um grande número de sacerdotes. Imagina aquilo. Então aquilo precisava ser removido, porque teria que vir um sacrifício perfeito. E aí, então, você vai perguntar, mas puxa vida, como é que eu vou crer nesse negócio? Olha o versículo 12, diz assim, versículo 12. Mas, esse mas aqui, eu não sei se na tua Bíblia está mas, eu estou lendo na Bíblia, Nova Versão Internacional, NVI. Mas, quando este sacerdote, esse ele está falando de Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelo pecado, o que Jesus está fazendo agora? Ele está assentado. Mas você pensa o quê? Vamos lá, vamos ilustrar aqui, né? Você vê como termina o versículo 12? Vocês estão lendo aí? Assentou-se à direita de Deus. Você acha que Jesus então fez assim? O que Jesus está fazendo agora? Ele está sentado. Não é assim, nesse sentido, que Jesus está lá no céu, sentadão, não. Esse assentado aqui, irmãos, é por quê? Porque o sacerdote tinha que trabalhar de pé, dia após dia, não tinha folga. Não terminava o serviço, porque o que aparecia de pecador não estava escrito. Você já pensou se eu fosse sacerdote? Essa igreja aqui, todo dia as pessoas iam aparecer, e o pastor Nilson todo dia tinha que ficar ali, cortando, né? Quantas vezes você pecou hoje? Não sei, né? Mas você acha que os crentes aqui pecou, Ronaldo? Mais ou menos? Reginaldo?
Hein, Felipe? Bastante, ó. O Felipe já foi bem caprichoso. Ele disse, pecou bastante. Hein, Rose? Quem é que não peca, né? Quem é que não peca? Já pensou o trabalho que dava para o sacerdote? Então ele não descansava. Por isso que a ideia é a seguinte: ele assentou, porque não precisa mais fazer outro sacrifício. Não precisa mais. Então por isso assentou. Está sentado. E aqui diz assim, para sempre. Diz mais, à direita de Deus. Então, o Calvário não se repete. A cruz foi uma só vez. E o sacerdote não, ficava de pé. Ele diz assim, está consumado, terminou, acabou. Note bem, aí o que acontece? Nós temos que entender que aqui a questão, irmãos, é que trata-se de que agora eu vou repetir isso aqui, ele está no trono por quê? Porque ele governa esse sacrifício. Ele comanda, ele está sentado, comandando todos aqueles que todos os dias chegam-se diante do Pai em oração em nome de Jesus. Ele está fazendo o quê? Intercedendo. O que ele está fazendo nesse momento? Intercedendo. E nós temos que entender, queridos, que nós temos, no mínimo, essa é a condição, 2 intercessores, o Espírito Santo, que nós não sabemos orar, então ele chega lá diante do Pai com a nossa oração, aí você vai orar, oh Deus, aí você ora, ele traduz essa oração, o que ele está pedindo? É isso aqui, ó. Que nós não sabemos orar, como convém, mas o Espírito Santo, aí o Senhor Jesus, então ele está dioturnamente assentado, intercedendo por nós. Até quando ele vai fazer isso? Olha só, agora o versículo 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita do Pai, direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando, a outra coisa que Jesus está fazendo, ele está esperando até que os inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Cumpriu a missão? Cumpriu. Venceu a morte? Venceu. Venceu o pecado? Venceu. Derrotou? Derrotou. Mas ele está esperando até que todos esses inimigos, o pecado, a morte e tudo, seja colocado debaixo dos seus pés. Ou seja, vai chegar um dia que não vai existir mais pecado, porque ele purificou tudo, santificou tudo, e aí vai vir plenamente o seu reino de glória, e então não haverá mais pecado. É isso. Aí finda-se a obra de Cristo. Terminou, agora então, para sempre, haverá novos céus e nova terra. Mas, queridos, nós precisamos caminhar um pouco. E eu quero aqui agora olhar com vocês, queridos, algo muito também importante nessa relação, que é a partir do versículo 13, assentou-se, nós acabamos de ler, vai governar, para sempre. Agora nós vamos ao versículo 15.
Diz assim o versículo 14: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo. É bom parar nessa palavra, estão sendo santificado. E o Espírito Santo também testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a nova aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no coração. Vamos entender. Ele santificou, estamos sendo santificados. Mas a vontade do Senhor na nossa vida, ela é procedida pelo Espírito Santo. Não é mais como lá no Velho Testamento, que era escrito em pedra. Mas agora é no nosso coração. E diz mais aqui: e escreverei também em sua mente. Eu não sei como um crente vive sem ler a Bíblia. Porque todo dia a palavra do Senhor precisa ser avivada em nós. Nós precisamos lembrar. Mas agora, note bem, do versículo 17, ele diz: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há necessidade de sacrifícios por eles. Olhem para mim. Bom, olhem para mim aqui. Se Jesus está sentado, se Ele está purificando a cada dia o nosso coração, pela intercessão, pelo seu próprio sacrifício, pelo Espírito Santo, vamos entender, querido. Por quê? Vamos entender isso como louça. Todo dia a louça suja na tua casa? Deixa uma semana sem lavar a louça. Deixa a casa 2 semanas sem limpar. Deus o livre, não faz isso não. Mas fica uma sujeiraiada, uma bagunça. Ainda mais onde tem homem que chega e joga meia na sala. Eu não sei se na tua casa é como uma casa normal. E vocês precisam ver uma casa normal onde tem adolescente. Entra num quarto de adolescente, você vê que bagunça que é. Precisa sempre alguém estar arrumando. Eu não sei, mas o Nicolas olhou para o Felipe. Como é que é a tua casa? Eu não sei se foi isso. Mas, enfim, Gabriel, você é bem organizadinho? Não precisa responder, não. Mas todo dia, enfim, nós que somos adultos, até o irmão Zé Alves, ele suja a roupa. O cotidiano das pessoas, irmãos, é natural. Não faça barba, não pentee o cabelo para ver, não vai no salão. Tem homem que acha ruim mulher em salão. Não, e o homem está lá, né? Não se ajeite para ver. A gente vira um tipo ortigão. Fica tudo esquisito. Será que a alma da gente também não precisa? De cuidado? O espírito da gente. Então, por isso que está dizendo aqui, que, olha só, agora, ele assentou, ele fez tudo, mas e do lado de cá? Olha a palavra que vai entrar agora. Olhe para mim. Qual deve ser o procedimento, vou repetir, qual deve ser o procedimento do povo dessa nova aliança? Bom, se eles iam todo dia lá, eles ficavam preocupados, pequei, vou ter que arrumar um cordeirinho, vou ter que levar, e pequei. E agora? Ele assentou, é para a gente assim, tipo assim, bom, agora que ele fez tudo, bom, eu não preciso fazer mais nada.
Errado, queridos. Olha como a palavra dirige agora. Portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo do Santo. Eu vou perguntar, qual foi a última vez que você entrou no Santo do Santo? De quando em quanto tempo é para a gente entrar nesse Santo do Santo? Hein, Nadai? Quer aprender, né? Irmãos, esta é uma das mais importantes doutrinas do cristianismo. O sacerdócio dos crentes. Se o sacerdote entrava todo dia, por que os crentes só acham de vir na igreja assim? E olha lá, é tudo emperrado ainda. Eu vou domingo, mas tudo bem, eu não estou falando que você tem que vir aqui todo dia. Não é isso também. Não é isso. Nós estamos falando de um novo procedimento. Agora aqui ele está falando assim, você tem acesso. E qual é o grande problema das pessoas? É pensar que esse acesso é só na oração. E a gente tem um negócio de dizer assim, Senhor Jesus, em oração, eu estou entrando na tua presença. Aí Jesus pode até perguntar assim, e onde você estava quando você não estava na minha presença? Você só entra na presença do Senhor quando você ora? Tem crente que... E aí ele pensa que esse entrar na presença do Senhor é só em oração. Não. Ele está dizendo assim, do jeito que você está. Bom, eu vou ler Romanos 12, aqui nessa versão. Todo mundo sabe o que é Romanos 12. Todo mundo sabe. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é apresentar o corpo? Irmão, aqui diz assim, rogo, pois, aqui na versão de Eudine Petro. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Eu vou passear, eu estou na presença de Deus. Eu vou trabalhar, eu tenho acesso. Em todo momento a minha vida é um sacrifício. Está lá de farda, policial, está cultuando. Está comendo, está cultuando. Está dormindo, está cultuando. É a nova aliança. Acesso é isso, em todo o momento você deve estar na presença de Deus. Porque na velha aliança, em todo momento havia um sacrifício. E agora, em todo momento, se você comer, é um sacrifício, glorifique ao Senhor. Se você está dormindo, louvado seja Deus, eu estou na presença do Senhor. Que maravilha essa nova aliança, né? Temos acesso, é isso, a presença de Deus. Aqui diz assim, pelo novo e vivo caminho, novo e vivo caminho, olha o versículo 20. Que vivo caminho é esse? Bom, será que a gente não podia pensar no hino 400? Em Jesus, vivendo segunda-feira, em Jesus, quem sabe na terça-feira, em Jesus, talvez na quarta-feira, em Jesus. Qual é que é o cântico lá? Em Jesus vivendo, é o novo e vivo caminho.
Eu estou em Jesus. Se eu falo, eu devo edificar, porque eu estou em Cristo. Se está escrito, não saia da vossa boca nenhuma palavra, então até o meu bom dia deve ser abençoado. Porque não vai sair nenhuma palavra. É bom dia mesmo. É tudo que sair da nossa boca. Então, ele diz assim: ofereçam as vossas vidas, o apóstolo diz aqui. E a versão que é uma versão contemporânea, diz: dormir, comer, trabalhar, passear. Ofereçam tudo a Deus. Receber o que Deus fez por você é o melhor que podem fazer por Ele. Quer dizer, vamos lá. Vamos lá. Qual é o momento que eu paro de respirar? Eu estou recebendo, gente. Se não fosse Jesus ter feito esse sacrifício por nós, nós já estávamos no inferno. Então você está vivendo por causa de Cristo. Então eu estou respirando por causa de Cristo, eu estou pensando por causa de Cristo. Eu casei por causa de Cristo, eu tenho uma esposa por causa de Cristo. Até mesmo no sentido fisiológico, as relações conjugais devem ser feitas no Senhor. É uma pureza. A Bíblia até fala disso, que o nosso leito deve ser sem mácula. Quer dizer, uma oferta sem sujeira, sem trapaças mundanas. E o próprio escritor aos Hebreus que diz isso. Então, qual é o procedimento do povo da nova aliança? Primeiro procedimento, eles têm acesso à presença de Deus em todo momento. Não era uma vez por ano, não era assim, não. Todo momento. Ninguém precisa mais de um mediador, irmão, de uma entidade especial. Não. Ele abriu-nos esse acesso, um novo e vivo caminho. Não é só na oração. Não. É em todo momento. Qual é o procedimento? Então, veja só, vou ler de novo. Portanto, quer dizer, diante disso, portanto é diante disso. Irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote, quer dizer, ele está lá, e todo momento você pode entrar sobre a casa de Deus. Olha, versículo 22. Leia, Ronaldo, na sua Bíblia, o versículo 22. Olha, o que você tem que fazer? Você tem esse novo vivo caminho? Qual é o seu segundo procedimento? Bom, eu posso entrar, mas eu posso entrar de qualquer jeito? Não. Ele diz assim: cheguem aproxime-se com um coração sincero. Veja bem, o que é o coração sincero? Sem fingimento. O que o Senhor quer? Você pecou? Não fica assim, Senhor. Não. Vá de cara aberta assim, Senhor, pequei. Sincero. Senhor, falhei ali, e eu sei que o Senhor viu. Por que isso é interessante?
Porque nessa nova aliança, querido, é isso, você não pode mais, o Senhor não aceita hipocrisia, coração mentiroso, coração enganador. Chegue assim, olha, com coração sincero, que as suas motivações nunca sejam falsas. Eu acho tão interessante, porque a gente tem de vez em quando perguntar: você sabe o que você veio fazer aqui? Às vezes a gente vem na igreja só por costume. Não, a gente tem que ser sincero. Olha, eu particularmente, esse é meu particular. Por que eu venho na igreja? Via de regra, irmãos. Sim, louvar, adorar ao Senhor, mas eu posso fazer isso em qualquer momento. Mas um dos motivos mais que eu venho à igreja, não sei se é por isso que Deus até me fez pastor, que eu gosto muito de edificar as pessoas. Eu gosto muito. Eu sinto prazer de estar na igreja por causa dos irmãos. Eu sinto prazer. Às vezes eu já até me toquei assim, puxa vida, mas eu acho que eu falo tanto de Deus. Eu falo tanto de Deus, né? E na minha casa, daí eu vou para a minha casa e eu começo a falar de Deus. E aí eu começo a conversar com a minha filha Evelyn e eu estou conversando de Deus com ela. É algo assim que, não sei, não para. É algo vivo. É algo vivo. É? Então eu não posso. A gente tem que vir à casa do Senhor para edificar as pessoas. Para alguém te ver ali, Ronaldo, né? Reginaldo, que bom te ver de novo. Né? Gabriel, saia da boca da gente, olha o Saulo ali hoje, olha que lindeza, né? Que bênção. O Saulo é dessa casa, é nosso irmão, é nosso amigo, e não vai sair da minha boca outra coisa a não ser isso. Né? Como eu disse, eu quero aprender o nome de todo mundo, e os irmãos sabem dessa minha luta. E eu estou orando lá pelo nome dos irmãos, e tem uns que eu paro assim, mas esse aqui, né? Aí um dia eu li assim, puxa vida, Maria Xavier. Aí eu descobri que a irmã Nina é a Maria Xavier. Já pensou? Nunca chamei a irmã Nina de Maria Xavier. E é assim, a gente, né? Tem Gediel e tem Nadai, né? E eu, para emendar um no outro, chamei um de Jedai. É Gediel e Nadai. Aí um dia eu chamei o Jedai. Né? Então a gente quer assim, quer entrar na presença do Senhor. E não precisa, e a gente tem que aceitar um ao outro, do jeito que a gente é. Porque nós todos estamos na presença de Deus, que haja no nosso coração sinceridade. Ninguém precisa vir aqui. Eu já disse que a gente vem de gravetinha, né, irmão Zé Alves? Porque a gente, sei lá, né, costumou usar esse negócio aqui, mas não é isso aqui que faz a fé da gente, não. Né? Enfim, né? Olha aí, temos, parece que é moda, hein? Temos 5 de camisa polo, ó. Meu Deus, 1, 2, 3, 4. Só você que. 6. O Nadai também está de camisa polo. Tá vendo? Ó? Então a gente não precisa ficar assim caprichando tanto. Tudo bem, vamos imaginar, né? Que o irmão esses dias veio aqui com um sapato azul bonito, uma barbaridade, né? Caprichou demais. O sapato dele é bem legal, né? Mas, enfim, amém, glória a Deus, né? Do sapato do irmão, e enfim, é o jeito dele, e ele gosta, eu já vi que ele gosta, né? De fazer um terno assim, a lapela do terno, você dá cor do contrário que é o terno. Se o terno é preto, ele põe a lapela assim, marrom. E ele tem que ser daquele jeito. Se ele não for daquele jeito, não é ele. E nós todos estamos na presença do Senhor.
E se entrar alguém aqui com um brinco, irmão, cuide da tua vida. Cuide da tua vida. Quem disse que o Senhor não vai aceitar aquele lá? Será que aceita? Vai lá para Pedro. Desceu um lençol cheio de bicho. E um monte de bicho, a bicharada, tudo assim. E disse para Pedro, mata e come. Eu vou comer nada? Eu sou santo, Senhor. Oh Deus, senhor, quase que ele disse assim, o Senhor não é santo, não? Eu que sou santo. Mata e come. Cabra. Como que você pode chamar imundo aquilo que eu santifiquei? Aí a pessoa entra na presença do Senhor. E outro diz, será que aquilo ali é crente mesmo? Talvez é mais crente que você, seu filho de uma banana. Viu? Olha, ninguém tem que julgar o outro mais nessa nova aliança. Não, isso é doutrina da nova aliança, queridos. É Pedro lá, ó. O que importa aqui, ele está dizendo, chegue por esse novo vivo caminho, mas com coração sincero. Coração sincero. E ele diz mais assim, ó. E com plena convicção de fé. Essa plena convicção de fé não é assim, chegar assim. Tem gente que chega a orar assim, ele está tão desacreditado, diz assim, Deus, o Senhor está aí do outro lado mesmo? Será que o Senhor está aí? Eita. O Senhor está me escutando? Será que isso é inteira convicção de fé? Não tem vez que parece que você até pergunta assim, o Senhor está aí do outro lado, Senhor? O Senhor está me escutando? Não, ele disse assim, chega com o coração sincero, pode abrir o coração, não enrole com Deus, conte tudo que você tem de seus segredos. Esse é o procedimento, eu estou aqui falando, irmão, repito, o procedimento do povo da nova aliança, que é eu e você, como nós devemos proceder. E aqui diz assim, já tem acesso, não era mais aquele jeito assim que tinha que ter assim todo um aparamento, né? Tudo tinha que ter uma roupa assim, um jeito assim, e tinha que entrar, né? Não, ele disse assim, agora você tem que ter outra questão. Essa nova aliança, eu coloco a lei dentro do coração de vocês, dentro da mente de vocês, e vocês vão vir à minha presença, com o coração sincero, com inteira certeza de fé. Olha o procedimento, quer dizer, como eu procedo agora. Tá? E não adianta, irmão, querer fazer da igreja assim uma turminha que você vai controlar. Não, tem que ser assim, só de véuzinho. Tem que ser assim, só de... Não. Não é mais assim, não. Ele diz aqui, ó o segredo. Sendo assim, versículo 22, repito, aproximemos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Olha agora. Tendo o coração aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. A ideia de aspergido aqui é a ideia de batismo. Era um ritual. Coração aspergido fala de ritual de purificação. A consciência. E diz aqui, mas, tendo os nossos corpos lavados. É um novo sistema aqui, irmão. Corpos lavados. O que ele está dizendo aqui?
que haja em vocês uma pureza. Se tem uma coisa facinho de sujar é a consciência. E se não lavar a consciência, irmão, a consciência, ela é um dos maiores problemas dos crentes. Vamos entender o que é consciência. Você está com o seu carro aí agora, irmão Reginaldo? Tem alarme no teu carro? Se tocar o alarme do teu carro, você sabe como é que é? O que você faz na hora? Vai levantar. Por quê? Mexe na sua consciência. Aí você levanta. A consciência é o quê? É um sinal na sua vida como um alarme de que algo não está bem. Se você entrar na presença do Senhor, na nova aliança, como você sabe que vive na presença do Senhor, mas tem alguma coisa dando um alarme, perdoa aquele irmão. O alarme é assim, ó. Diz assim: se você vier oferecer um sacrifício, mas você não resolveu o problema com o irmão, deixa ali o sacrifício, vai lá, conserta com ele, porque está gritando lá dentro. E a pessoa se perturba, irmão, sabe por quê? Porque se tem um magoado, perturba, ele fica perturbado, ele não tem paciência de ficar na igreja. Ele fica incomodado. Isso é consciência. Pode falar, irmão Ronaldo. Olha lá. E em que presença você estava aí? Por que despertou? Porque você está na presença de Deus, querido. Vocês estão entendendo que 24 horas você está na presença de Deus. Para você ter paz hoje, resolva esses pequenos probleminhas. Não deixe só... Quer ver que perturba, por exemplo, brigar com a mulher. Deus me livre. Brigar com a minha esposa é a pior fria que eu já vi na minha vida. Eu tenho que estar bem com ela. E com o Cílio, tem que estar bem. E com o nosso coração, tem que estar bem. Por quê? Porque é o sistema da nova aliança. Tem gente que não está entendendo o sacrifício desse momento. Ele está dizendo aí, olha, purifique a consciência, lave o corpo, santifique. Quer dizer, ele está falando de santidade aqui, né? A consciência, quer dizer, a personalidade. Submeta essa sua personalidade a Deus. Por que tem crente que é perturbado? Porque ele vive sujo. Eu sou assim mesmo. Aí ele anda perturbado. E quando o crente é perturbado, é terrível. Ou ele come bastante ou não come nada também. E fica meio doidão. E fica esquisito. Às vezes ele fica quietão assim. É porque tem alguma coisa que não está legal. A gente tem que andar, irmãos, na presença de Deus. Sorrir todo dia, se alegra. Você está diante de Deus. Você é um perdoado, você tem uma vida livre. Eu não disse para vocês que eu me surpreendi com esse estudo de hoje? Eu vou ter a rever isso aqui.
Qual o procedimento do cristão na nova aliança? Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus estou firmado e forte. É todo dia. É todo dia. Ele diz aí, olha o procedimento, versículo 23. Apeguemo-nos, ó, outro verbo, com firmeza a esperança que professamos. Irmãos, é a confissão da nossa esperança. Todo dia eu vou me apegar na esperança e dizer assim: eu estou nessa terra, mas daqui a pouquinho eu vou estar no céu. Eu tenho esperança. E se acontecer de eu partir antes de Jesus voltar, eu vou morrer apegado, agarrado nessa esperança. Ele diz: apeguemos com firmeza. Mantenha firme a esperança. Aqui, irmão, aqui não é só pegar só na doutrina da salvação, é todas as doutrinas. Você se apega todo dia a ela, todo dia, todo dia. Todo dia. Você se apega à esperança. Né? Tem um sentido aqui da totalidade da doutrina cristã. Né? Não se pode crer tipo picadinho. Eu só creio num pedacinho. Não, é total. A esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Né? Eu creio em Jesus. Todo dia. Eu não preciso crer em Jesus só para morrer. Eu creio em Jesus para respirar. Eu tenho esperança que lá no meu serviço a porta vai ser aberta. Todo dia eu vou me apegando à esperança. Olha, irmãos, eu fico pensando, como é que nós somos os crentes? Vocês não sabem como é a minha vida, sabe? Mas deixa eu contar um pedacinho só dela aqui. Eu saio de moto aqui, eu rasgo, busco a Elisa, volto. Daqui a pouco eu rasgo, busco a Evelyn, volto. E levo e volto. E todo dia, irmãos, você passa e vê acidente. Vê um que atropelou ali. Outro que eu fico pensando, olha, quantos livramentos o Senhor nos dá. Se agarra a esperança. Senhor, eu vou, mas o Senhor vai comigo. Senhor, irmãos, no dia que eu casei, eu pensei, meu Deus, essa mulher é doida casar comigo. Você também acha, né? Era mesmo. Eu era, meu Deus, eu era um jovenzinho lá. A Célia gostou de mim. Eu falei, quer casar comigo? Ela falou, quero. Eu falei, nossa, que mulher decidida. E eu falei, eu tinha 19 anos quando eu falei. Nem posso falar a idade que ela tinha. Né? Porque ela só tinha 14. Aí, então vamos arrumar um jeito. Quando ela foi para lá para o Mato Grosso, nós namoramos tudo tal. Quando ela voltou, e daí? Estamos firmes. Quer casar comigo? Quero. E casamos, gente. Casamos. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que me virar. Lutei uma barbaridade, comprei um guarda-roupa. Comprei um guarda-roupa. É um jogo de quarto, né? Aí, Deus começou a abrir porta, gente. Isso é confiança. Deus era comigo. Eu tinha certeza. Tinha certeza. Gente, olha, com todo respeito, isso aqui não, né? Enfim, Deus abençoou cada um de nós. Olha a porta que Deus abriu, por exemplo, para a Evelyn agora. Deus abençoou, ela está estudando
no ângulo. Olha a porta. A Emily vai formar medicina. A Elisa está lá fazendo um medicurso. Minha esposa está ali batalhando, eu estou aqui. Irmãos, apeguemos, diz o texto aí, com firmeza. Não é esperança só lá no céu, não, é aqui, agora. É esperança de que todo dia o Senhor vai cumprir as promessas na tua vida. Pode ter certeza, não vai te faltar o pão, não vai te faltar água, não vai te faltar roupa, não vai te faltar calçado, não vai te faltar emprego, não vai te faltar bens, bênção, tudo Ele tem. Essa nova aliança é assim, Ele deu tudo que diz respeito à vida. Ah, meu Deus, será que eu estou falando demais? Mas vamos lá, então vamos deixar a Bíblia falar mais ainda. 1 Pedro. É tanta coisa para ler. 1 Pedro 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, esperança viva. Qual é a característica da sua esperança? Essa é a característica da esperança. Tem outro trecho que ele diz assim, uma esperança que não murcha, aquele diz viva. Você já viu uma flor murcha? Aquele crente murcho? Como é que você está? Sei não. É todo dia, gente, esperança viva, né? É a característica, esperança viva. Olha, versículo 6 aí. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por um tipo de provação. Ele está dizendo, exulte, mesmo que você tenha um prego no teu sapato. Não é fácil não, hein? Um prego no sapato. E eu, como diz a Bíblia, regozijai-vos só quando tem churrasco no Senhor. Sempre. Quer dizer, independe de circunstância, independe de ocasiões, independe, ele diz assim, exultem, exultem. Ele diz aqui, olha, mesmo que vocês passem pelo fogo, versículo 7, seja como ouro, e o ouro é terrível no fogo, hein? Quanto mais ele vai para o fogo, mais o ouro faz assim, O ouro está no fogo, ele está assim, está brilhando. Meu Deus, o ouro está lá no fogo, e ele diz assim, olha, a fé de vocês é assim, está no fogo, está difícil, brilhe. Faz que nem irmão Zé Alves, está ficando velho. Quantos anos, Zé Alves? Agora, no dia 5 desse mês, março, eu vou completar 91. 90, está brilhando. É mole ou quer mais? Está aí, Olha lá a esposa do lado, cuidando, gravatinha alinhada, cabelinho penteado, ó canetona dourada no bolso, É isso aí, irmãos. Está na esperança, querido. É o procedimento do povo da nova aliança. Não foi batizado no vinagre. A unção não é de limão.
azeda. Não, é graça, é misericórdia. Ele diz assim, olha aí Pedro dizendo, se não bastasse o capítulo 1, vamos, 1 Pedro, vamos para a 2 Pedro agora. É as duas de Pedro, é as epístolas dos sofrimentos. Quer entender sofrimento? Mais, leia 1 e 2 Pedro. Olha, vamos ao versículo 3 do capítulo 1 de 2 Pedro agora. Seu divino poder nos deu o quê? O que diz na tua Bíblia? 1 e 3. Seu divino poder nos deu o quê? Bom, Rose, leia esse versículo 3 aí. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Nos deu tudo, gente, que diz respeito à vida. Você tem respiração, tem ar, tem água, tem banho. Olha, você já pensou que agora há pouco você tomou um banho gostoso, chegou do trabalho. Tem dia que eu gosto tanto do banho que eu canto no chuveiro até. Oh, aleluia! Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. É o procedimento, é o culto, irmãos. Hoje eu estou, né? Vocês vão dizer, o pastor está hoje. É o culto, é a vida, queridos, é o procedimento. É isso que ele está dizendo a partir do versículo 19, então, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, já que vocês entraram numa nova aliança, nesse novo pacto, nesse novo acordo, o Pai resolveu, vou pôr no coração dele a minha vontade, vou escrever a minha vontade no coração deles. Eles vão ser purificados pelo Espírito Santo, vão ser lavados no sangue desse Cordeiro, vão ter uma nova consciência, não vão ficar mais presos ao pecado. Irmão, se a gente precisasse recapitular. Vamos recapitular? Versículo 16. Esta é a nova aliança que farei com eles, depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, escreverei em sua mente. Está em nós, querido. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidade. Isso aqui é o melhor problema que ele resolveu. Não lembro mais. Pode viver tranquilo. Não lembro mais dos seus pecados. Aí ele diz assim, apeguem-se, mantenham-se firme, nessa esperança. Agora, olhe o versículo 24, gente. Ele vai mudar um pouco de tom. Ele vai dizer assim, nessa nova aliança, vocês têm que ter esse procedimento. Considere os outros. Incentive eles em amor. É isso, Nicolas. Relacionamento. Considerar. Isso é importante. Você dizer para a pessoa assim, olha, você é muito importante. Faltou alguém na igreja, eu senti sua falta. Puxa vida. Saulo veio hoje, vamos dizer assim, Saulo estava morrendo de saudade de você. E é verdade, Saulo. É isso aqui que ele está dizendo para a gente fazer. Ou não é isso, Saulo? É isso. Considere o outro. Incentivando ao amor, para incentivar ao amor. E as boas obras. Crente isolado, irmãos, é um problema sério. Lembra o que eu li lá na mensagem de domingo? Vamos voltar? Atos 19? Vamos lá. É Paulo. Atos 19. É a igreja que mais tarde dormiu, que não considerou mais ninguém.
que foi feito aqui na peça, que todo mundo entendeu. Eu tirei uma das 7 igrejas, porque não dava para falar 7 também, né? Eu tirei da Ásia ali, o Felipe chegou aqui citando outra, mas eu pensei em Éfeso, né? Porque eles fizeram, Saulo, o teatro da igreja dormindo, né? Que não estava mais preocupado com ninguém, que essa é a igreja dormindo, que não se preocupa mais em ajudar, em olhar para o necessitado e não considera mais os outros. E aí, aquele que afastou, a pessoa diz, eu não estou nem aí com ele. Aí até foi minha filha que fez, a Emily, né? Sentindo angústia. Alguém pode fazer alguma coisa por mim? E ela chegou, ali representada pela Sara, né, que era a igreja. Acorda, igreja. Olha como ele está acordado aqui, irmãos. No capítulo 20, olha o versículo 28. Olha aí, ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Quer dizer, não é só olhar para mim, olhe para os outros. Eu cuido de mim, devo cuidar. Devo ter o coração puro, sincero, a alma limpa, lavada, como ele disse aqui. Mas devo cuidar dos outros também. Devo cuidar dos outros. É muito perigoso, irmãos, o crente isolado. Vida cristã é relacional. Não existe cristianismo sem relacionamento. Não existe. O que é perigoso em igreja? Algumas coisas são perigosas, mas tem uma que é muito perigosa: fofoca. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Tiago diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ele disse isso. Nós temos que tomar cuidado. Palavras destroem. Mas eu falei porque não tinha que falar nada. Você tinha que calar a boca. E porque falou, agora deu problema. Vai ter que criar um juízo aí. Porque ficaram julgando. E quem é você para julgar o teu irmão assim? Então nós devemos tomar cuidado. E ele diz aí, volte comigo, meu querido. Por quê? Por quê? Vou terminar agora. Hebreus 10 e 25 assim. Não deixemos-nos de reunir. Por quê? Quando uma igreja deixa de se reunir? Quer ver? Sabe o que matou o culto de ensino, irmão? Um crente dizer para você, eu não vou no culto de ensino, não. Fica lá sentado, só ficar pensando. Olha, foi por isso, foi falta de estímulo. Falta de estímulo. Pode ver, todo culto, ainda há um estímulo. Quinta-feira, culto propósito, culto da bênção, eu vou. Quer dizer, tem um estímulo ali, né? Domingo, a banda está lá, a orquestra está lá, o coral está lá, o jovem está lá. Quer dizer, mas a gente devia estimular todo dia. E ele diz assim, não deixei a vossa congregação, como é o costume de algum. Mas o que diz depois, irmã Rose? Depois que ele diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de algum, o que ele diz depois? Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
estimulando um ao outro. Irmão, olha, Jesus está voltando, hein? Vamos ficar firme. Não vamos deixar de ir na igreja. Esse é o procedimento novo da nova aliança. Eu vou parar por aqui, mas, meus queridos irmãos, nós estamos num novo tempo. O Senhor Jesus já ofereceu o seu sacrifício por nós. Ele diz aqui, e olha, ele trata esse assunto aqui agora, no versículo 26, ó, essa questão do pecado. Você não fica mais amarrado em pecado, não. Porque se agora você ficar nessa nova aliança, ele vai dizer isso, com detalhe aqui, sobre a lei de Moisés. Mas agora nós estamos num novo momento. Qual é o momento que nós estamos? Vivendo pela fé. Versículo 38, então, para terminar, porque eu não tive como chegar aqui. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei nele. Incentive os irmãos a viverem pela fé. Viverem animados. Viverem sabendo que tudo que nós estamos fazendo é agora por fé. O que é pecado agora nessa nova aliança? Qualquer coisa que for feita sem fé agora é pecado. Toda a nossa vida é vida de fé. Amém? Aí ele vai mostrar os heróis da fé. E ele diz no capítulo 12 sobre a corrida da fé. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Suportou a cruz, tudo, passou por todas as dificuldades, mas não desanimou, não olhou para trás. Terminou a sua carreira. Olhe para Jesus. Aí suporte as dificuldades, suporte os espinhos, suporte as adversidades, e o Senhor nos abençoará. Vamos ficar de pé. Esse deve ser o nosso procedimento. Ânimo, ânimo, ânimo. Você está animado? Amém? Vai enfrentar o dia a dia com mais fé, força? Eu quero que essa palavra seja uma bezetacil na tua alma. Você tem um ânimo aqui hoje, olha, saia daqui cheio de um vigor espiritual. Você vive agora, dioturnamente, constantemente, na presença do Senhor. O Ronaldo, venha cá, agradeça a Deus por essa palavra e nos abençoe com a bênção apostólica. Senhor, estamos muito gratos a Ti, ó Deus, por mais um ensino da Tua palavra, Jesus. Que tudo que nós ouvimos nesta noite, Senhor, nós podemos pôr em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor. Porque cada dia, Senhor, é novo para nós, ó Pai. E com essa fé, com essa confiança, com esta coragem, Senhor, nós podemos vencer tudo em nome do Senhor Jesus. Abençoe teus filhos, ó Pai, nos despeça em paz e dá uma noite tranquila de descanso, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que o grande amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos e todos digam amém. Está encerrado.